Olá pessoal, vamos dar início agora às questões, análise das questões da prova de vocês do domingo em Direito Constitucional. Só lembrando, eu estou aqui com a prova tipo 1 branca, do analista administrativo, e eu vou agora então passar para a análise das questões de Direito Constitucional. Na prova tipo 1 branca, as questões de Direito Constitucional elas iniciam na questão de número 31. Noções de direito constitucional. 31, então, ela começa dizendo Ricardo e Marco. Então, na sua prova aí, a depender da prova que você tiver, localize a questão que começa dizendo Ricardo e Marco. Eles são, respectivamente, chefe do Poder Executivo, o Ricardo, e servidor responsável pela tesouraria, no caso, o Marco. Eles encaminharam sua prestação de contas anual ao órgão competente. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que esse órgão é o TCU, né? É o Tribunal de Contas, ou no caso da União, né? É o Tribunal de Contas que deve emitir parecer em relação às contas de Ricardo e julgar as contas de Marco. Sendo chefe do Poder Executivo, elas são julgadas, né? Então, nós temos ali a letra C, é a que deve ser marcada na questão de número 31. Isso vai estar ali pelo artigo 71, são vários parágrafos, incisos que tem o artigo, tá? Então a questão 31 ficou a letra C mesmo. Questão 32. Aqui na prova tipo 1 ela começa dizendo Beto e Pedro. Então localiza aí na sua prova. Beto e Pedro travaram intenso debate a respeito de conceitos de nacionalidade e cidadania. Lembram que eu chamei a atenção de vocês em aula? Distinção não é a mesma coisa. Nacionalidade é algo muito mais amplo do que cidadania. Cidadania é um dos aspectos da nacionalidade. Para você poder ser cidadão, primeiro você tem que ser nacional. Então, nacional é um vínculo mais amplo do que a cidadania. Geralmente, cidadania está atrelada ao exercício dos direitos políticos, né? Muito bem, eles travaram o debate. Aí aqui diz, para Pedro, por sua vez, aliás, de acordo com Beto, todo nacional é necessariamente cidadão. Possui direitos políticos. Será? Será que o Pedro, ou melhor, o preso, aquele que está preso, ele é cidadão, apesar de ser nacional? Ele pode exercer a cidadania política? Não pode. Para Pedro, por sua vez, só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos. Muito bem. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a alternativa correta realmente é a letra D de dado, que diz Pedro está totalmente correto e Beto incorreto, pois nacionalidade e cidadania são institutos distintos. Então, realmente me parece que é a letra D de dado aqui. E são conceitos diferentes, a gente falou em sala de aula, né? É um pouquinho diferente daquelas questões normais, né? Sobre nacionalidade, o nato, naturalizado, brasileiro equiparado, português equiparado, né? E etc. Então aqui me parece que realmente é a letra D de dado. Questão 33. Essa questão, ela aparece aqui em direito constitucional, só que ela está mais atrelada ao direito administrativo. A questão 33, eu nem vou desdobrar muito nela, porque ela está dentro da parte da responsabilidade do Estado quando ele causa danos a terceiros. E aí, obviamente, isso está dentro da Constituição, e aí muitas vezes o edital coloca essa parte da administração pública, artigo 37 ao 43 ali, coloca em direito constitucional, mas isso vocês viram lá em direito administrativo. Essa questão 33 fala do João, servidor federal, estava conduzindo o exercício das suas funções um veículo da repartição, quando realizou uma inversão na direção proibida e colidiu com Antônio, que se lesionou com impacto. Ato contínuo, Antônio procurou advogado e solicitou informações a respeito da natureza da responsabilidade civil no evento que o lesionou. Vejam, como o João estava agindo na qualidade de servidor, ele estava representando o órgão público, a administração pública responde objetivamente, ou seja, independente de culpa. Ao passo que o particular, no caso, o João,
a responsabilidade é subjetiva, depende de demonstrar o elemento culpa. Então, nessa questão 33 aqui, como eu disse, é mais uma questão de direito administrativo, mas relativamente tranquila. Ela diz, a correta é a letra E, responsabilidade objetiva da União, porque é o Estado, e subjetiva do João. Realmente, essa é a alternativa correta. Questão 34 aqui dessa prova tipo 1, começa dizendo, determinado vereador percebeu que a lei X, localiza aí no seu material, um vereador percebeu que a lei X, o respectivo município, apesar de estar plenamente harmônica com a Constituição Federal, apresentava certas dissonâncias em relação à Constituição do Estado. Afinal, a Constituição ela detalhara a disciplina estatutária relativa aos servidores públicos municipais. Isso com o objetivo de uniformizar a matéria em todos os municípios. À luz desse quadro, o vereador solicitou à sua assessoria que analisasse os aspectos gerais da influência das Constituição Federal e do Estado sobre a legislação municipal. Dentre as opções abaixo, a única que se mostra harmônica com a sistemática constitucional é. A resposta dada pela banca foi a letra B de bola, que diz: a Constituição Estadual não pode desconsiderar a divisão de competências estabelecida na Constituição Federal de 88, devendo preservar a autonomia dos municípios. Exatamente. Lembra que a Constituição do Estado é a norma maior que rege o Estado, está na Constituição, no artigo 25. Os Estados organizam-se e regem pelas leis e constituições que adotarem. Muito bem, a gente só não pode esquecer que os entes federativos eles possuem autonomia, todos eles. E aí quando a gente entra no artigo 30 da Constituição, a gente vai perceber que lá há uma série de competências de quem? Dos municípios. E essas competências devem ser observadas sob pena de usurpação por parte de algum ente da federação e aquela outra norma ser considerada inconstitucional. Então, realmente me parece que a letra B de bola, que diz que a Constituição Estadual não pode considerar a divisão de competência estabelecida na Constituição Federal, porque veja, a Constituição Federal é que estabeleceu esse regime de repartição de competências, devendo preservar a autonomia do município. Lembrando, essa repartição de competências ela é baseada no chamado princípio da isonomia federativa, não é isso? Então, a 34 realmente me parece que é a letra B. Na questão 35, para você ter acertado essa questão, você teria que ter dado uma olhadinha naquela aula que eu gravei sobre ordem social, que trata sobre aposentadorias, né? Então vejam, a 35 diz, Luiz ele é portador de deficiência física. Essa informação é importante para essa questão. O Luiz tem deficiência física congênita e trabalhador da iniciativa privada. Solicitou a orientação de um profissional da área jurídica a respeito das peculiaridades do regime geral de previdência social, considerando a situação pessoal. O profissional consultado respondeu corretamente a Luiz que, vejam, essa regra está no artigo 202, eu disse para vocês, leiam o artigo 202, é a parte previdenciária na Constituição. Parágrafo 1º, ele começa dizendo, olha, é proibido, é vedado adotar critérios e requisitos diferenciados para dar aposentadoria a quem faz parte do regime geral, ressalvado quem for portador de deficiência nos termos de lei complementar, ou mesmo aquele que estiver em contato com agentes prejudiciais à saúde, agentes químicos, físicos ou biológicos. Então, a regra é que a Constituição não pode dar, o Constituinte ele não pode adotar requisitos e critérios diferenciados para dar aposentadoria, salvo se for trabalhador em contato com agentes prejudiciais à saúde ou mesmo portadores de deficiência na forma da lei complementar. E isso aqui está previsto, pessoal, lá no artigo 201 da Constituição, parágrafo 1º. E essa lei complementar ela já existe, tá? Disciplinando essa aposentadoria que a gente chamaria de especial do servidor, ou melhor, dos trabalhadores com deficiência. Então, muito bem, a 35 aqui é a letra E. A letra E diz, pode ele ser beneficiado por requisitos ou critérios distintos para se aposentar nos termos de lei complementar. Por quê? Porque essa é uma exceção. E aí pode. Muito bem, vamos para a questão 36 que diz assim. Após amplos debates,
um grupo de estudantes concluiu que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, lembra que falamos do CNJ? É órgão de controle externo do Poder Judiciário, externo. Você já tinha que desconfiar. E somente é integrado por membros do Poder Judiciário. A integração do CNJ só faz parte de membros do Judiciário e tem competência para rever os atos jurisdicionais praticados pelos órgãos controlados. Eu falava, ó, apareceu o CNJ e do lado jurisdição, são coisas que não fecham. Então aqui nessa questão, tá tudo errado. É a letra A a ser marcada na 36. Ele diz, à luz da sistemática constitucional, essa conclusão está, a conclusão de quem, né? Daquele grupo de estudantes, está totalmente incorreta, já que é dissonante da ordem constitucional. Por quê? Porque perante o judiciário tem 6 pessoas que vêm, perante o judiciário não, desculpa, perante o CNJ, tem 6 pessoas que vêm de fora, 2 advogados, 2 membros do MP e 2 cidadãos. Das 6, são um total de 15, lembra? Os outros 9 são do judiciário, mas 6 não são. Primeiro erro. Segundo erro, é órgão de controle externo do judiciário? Não, é órgão de controle interno do judiciário. E por fim, ele não tem, claro, competência para rever atos jurisdicionais, claro que não. Ele faz uma análise da atuação administrativa, financeira e quanto ao cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, e não rever ato jurisdicional. Está tudo errado na questão 36, letra A. Essa que deveria ser marcada. Muito bem. Vamos para a questão 37. Veja só. Ela começa dizendo assim, ó, determinado legitimado ingressou com ação civil pública. Então, olha lá, ó. Alguém entrou com uma ação civil pública visando a implementação de certo direito social dos trabalhadores. Ao fim da relação processual, o pedido foi julgado improcedente, sob o argumento de que a norma constitucional que estaria sendo descumprida possuía contornos essencialmente programáticos. Lembram? Porque são direitos sociais, trabalhistas, caráter programático. Ao que se soma a constatação de que a reserva do possível impediria a implementação dos direitos sociais na dimensão almejada. Lembra que nós falamos isso? Mínimo existencial, reserva do possível, direitos sociais eles têm caráter programático, prestacionais. Muito bem. À luz da sistemática constitucional e da doutrina sedimentada a respeito dos direitos sociais, os fundamentos da sentença proferida são: a alternativa dada aqui pela banca foi a letra E. Eles são totalmente adequados, pois os direitos sociais de estatura constitucional normalmente precisam ser integrados pela lei e demandam gastos para sua implementação. Lembram? A reserva do possível ela está atrelada a quê? Vamos colocar assim, insuficiência por parte do Estado de dar conta de todas as demandas. O Estado precisa de dinheiro para implementar direitos sociais. E aí a reserva do possível ela acaba sendo um argumento para impedir o pleno acesso aos direitos sociais, na medida em que o Estado não tem condições de atender todas as demandas. Então, nesse sentido, depende de gasto para a implementação dos direitos sociais e também, normalmente, para que eles sejam integrados, eles precisam de uma norma, na medida em que eles têm caráter programático, prestacionais. Então, realmente, me parece que está adequada aqui a alternativa E, beleza? Questão 37, letra E. E aí, com isso, eu verifico que nós finalizamos as questões de direito constitucional. Tá? Fechamos direito constitucional. Espero que vocês tenham ido bem. Né? E a gente, se você não viu ainda, dá uma olhadinha nas questões de direito do trabalho e direito, apenas direito do trabalho. Né? Vocês, analista administrativo, não caiu processo do trabalho. Então, se você ainda não viu, dá uma espiada lá nas questões de direito do trabalho. Beleza? Até mais.